do caso do Maníaco da Cruz, aquele adolescente que, quando ainda era menor de idade, matou 3 pessoas em Rio Brilhante, isso 5 anos atrás, pois uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pode influenciar no futuro desse jovem. Os ministros tomaram uma decisão sobre a situação de outro jovem que também é acusado de matar. A história dos 2 infratores é bem parecida. Na última terça-feira, os ministros do STJ negaram o pedido de liberdade a Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais conhecido como Champinha. Quando tinha 16 anos, o jovem coordenou e executou o assassinato de 2 estudantes em Ambuguaçu, no interior de São Paulo. Após assassinar Felipe Café, de 19 anos, ele estuprou e torturou a namorada do jovem, Liana Friedenbach. Ela foi assassinada 4 dias depois da morte do namorado. Champinha confessou o crime e ficou internado na Fundação Casa por 3 anos, pena máxima para menores de idade. Após laudos psiquiátricos, ele foi considerado perigoso e acabou sendo interditado pela Justiça. Hoje, ele está internado em uma unidade experimental de saúde. Mas qual a relação entre os 2 casos? O Champinha, por exemplo, a decisão sobre ele, pode influenciar no futuro do Maníaco da Cruz, conhecido também, o nome dele é Jonathan Celestrino? Sobre isso, eu converso com o professor de Direito Penal, Rafael Chaia. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Agradeço. Só para fazer uma análise de forma conjunta sobre esses 2 casos, é possível que o caso do Champinha, lá em São Paulo, possa se aplicar também no caso do Maníaco da Cruz aqui? Não, o caso do Champinha, ele cria um precedente. Aliás, ele reforça um precedente que já houve em um outro caso muito famoso, que foi o caso do Chico Picadinho. Esses casos, eles trabalharam com essa interdição civil para evitar que pessoas consideradas de alta periculosidade voltassem à sociedade, mesmo com o cumprimento integral das sanções que foram aplicadas. Então, esse reforço, essa medida que foi tomada para o Champinha agora, pelo STJ, com certeza poderá influenciar aqui no caso do Maníaco da Cruz. Para a gente ter uma noção dessa semelhança de um caso do outro, os 2 cometeram crimes quando eram de menor de idade, agora já estão na maioridade. A gente também preparou uma reportagem para relembrar a história do Maníaco da Cruz. A situação de Jonathan Celestrino divide opiniões até de quem trabalha na justiça. A Defensoria Pública afirma que o jovem já cumpriu a dívida que ele tinha com a sociedade e que a liberdade dele não oferece risco. Mas os desembargadores que avaliaram o caso contrariam essa posição. Em setembro, o Tribunal de Justiça avaliou ainda a sentença judicial que determinou no mês de julho que Jonathan não tem condições de viver em sociedade. Também foi analisado o parecer do Ministério Público Estadual, que era favorável à internação do jovem. Desde então, o Maníaco da Cruz está internado numa ala de saúde do Complexo Penitenciário de Campo Grande. A intenção da Justiça é que o jovem ficasse internado em um hospital de custódia, mas não existem estabelecimentos assim em Mato Grosso do Sul. De maio até julho, Jonathan ficou em um leito da Santa Casa, com escolta permanente. Essa situação foi uma das que motivaram o juiz a determinar a internação no presídio. Jonathan ficou conhecido em 2008 por ter matado 3 pessoas em Rio Brilhante, quando era menor de idade. No começo deste ano, ele fugiu da unidade de internação em Ponta Porã e foi recapturado 2 meses depois, no Paraguai. Professor, voltando um pouquinho, no caso, só para relembrar, quando se é menor de idade, não se comete um crime, comete um ato infracional. Exato. Perante a justiça. E pela lei, quando ela completa a maioridade, esse ato infracional, ou esse crime que ele cometeu, deixa de existir. Isso guardadas as proporções desses 2 casos, do Champinha e também do Jonathan Celestrino, que foram considerados um risco à sociedade, né? Sim. O menor de idade ele não comete crime, como você bem falou. Ele comete um ato infracional que vai ser sancionado com uma medida de segurança, não com uma pena. E essa medida de segurança tem um prazo máximo de 3 anos, sendo que você ainda tem a liberdade compulsória quando ele atinge uma determinada idade. Só que o que o judiciário fez, e o que o judiciário tem buscado nesses casos muitas vezes, é utilizar um instrumento que não é penal, mas é cível, que é a interdição civil, previsto no artigo 1777 do Código Civil. Dessa forma, por meio de avaliações, se fica caracterizado que o sujeito é portador de uma moléstia mental grave, se ele representa um risco, se ele é incapaz de cuidar de si,
opta-se pela internação, pela interdição, para que ele seja retirado do convívio da sociedade e dessa forma evitar danos que possam voltar a ocorrer. Agora, essa decisão do STJ em relação ao Champinha, que o senhor falou que pode repercutir de alguma forma para o caso do Maníaco da Cruz, também pode refletir em todo o Brasil e em outras situações semelhantes. Sim, com certeza, mas a gente precisa traçar aqui, como você mesmo falou, as devidas proporções. São situações excepcionais. Não é algo que vai ser usado como padrão, não é algo que vai ser aplicado em todo e qualquer caso. É necessário que haja uma avaliação prévia por meio de uma junta psicológica, uma avaliação psiquiátrica para poder determinar se existe o risco para a sociedade estando aquela pessoa solta ou não. Só com a comprovação do risco que ele representa é que essa medida poderia ser aplicada. E mesmo assim, de forma extremamente excepcional, pois não existe uma regulação clara quanto a isso. Isso é algo que tem dividido realmente muitos juristas. É uma polêmica que já existe há alguns bons anos. É uma situação nova, né? É uma situação nova. O primeiro caso que nós vimos pouquíssimos casos, para falar a verdade. Nós tivemos um caso registrado em 96, que foi o caso do Chico Picadinho, em 2003, que foi o do Champinha, e agora nós temos essa situação podendo refletir agora no Maníaco da Cruz. Agora, o fato é tão nova que não se tem ainda um lugar adequado para manter essas pessoas. Não há. No caso, a gente do Maníaco da Cruz seria um hospital de custódia, né? Sim, um hospital de custódia, não se tem isso um manicômio judiciário, não só no estado, mas em muitos estados da federação nós não temos essa estrutura própria, onde seria necessário para você poder fazer acompanhamento. Porque sendo caracterizada a inimputabilidade do sujeito, se o sujeito ele não tem aquela capacidade de discernir sobre o que ele está fazendo, você precisa encaminhá-lo para tratamento, para ele ser tratado, para ser acompanhado, não para ser simplesmente punido, porque ele está além da mera recuperação. Tá certo. Nós conversamos com o professor de Direito, Rafael Chaia, e eu agradeço muito a participação e as informações aqui no Bom Dia Imensa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que isso. E ainda hoje aqui no Bom Dia Imensa,